Ei, professor, tem uma pergunta pro senhor. Que vergonha. Tem no Brasil terremoto? Tem. É porque o meu professor, ele falou que não tem terremoto no Brasil. E eu tô com muita dúvida nisso. O senhor pode me ajudar, por favor? Tem terremoto no Brasil ou não tem? Claro que sim, meu filho. Preste atenção. Não só existem, como são muito constantes. Por exemplo, no ano passado tivemos mais de 200 terremotos no Brasil. Inclusive, alguns terremotos chegaram à escala de 7 no Brasil, tá? Então, não fica nesse engano, não fica nessa ideia de que não há terremotos, porque o professor falou que é uma região de estabilidade tectônica, de certa forma, sim. Não estamos no epicentro dos terremotos, não estamos no limite de placas tectônicas, mas há outras causas para que esses terremotos ocorram no Brasil. Geralmente são terremotos que apresentam uma magnitude menor do que 4, tá? Então não causam tantos danos. Mas sim, eles ocorrem e sim, às vezes eles chegam até um grau um pouquinho maior. E nós temos que identificar por que eles ocorrem. E claro, dá uma olhada aí na tua tela que eu vou fazer essa explanação para nós identificarmos o porquê desses terremotos ocorrerem de fato, tudo bem? Então aqui, prontinho, já trazendo para a gente o contexto desses terremotos, por que esses terremotos ocorrem, por que eles existem, e claro, eles têm algumas causas, então vou começar falando justamente sobre os terremotos no Brasil. Esses terremotos podem ser chamados de sismo, mas bora colocar o nome mais comum, que são terremotos. Professor, ocorrem? Ocorrem, tá? Apesar de em menor quantidade, em menor magnitude, eles ocorrem. E quais são as causas principais? A primeira causa de formação desses terremotos no Brasil, que eu posso chamar aqui de causa de número 1, é o processo de propagação dessas ondas, quando esses terremotos são reflexo daquilo que ocorre no choque ou no encontro de placas tectônicas. Então, eu posso colocar que há uma propagação de onda por essas placas, certo? E essa propagação de ondas, ela pode atingir sim o território brasileiro. Ela pode sair lá do centro do terremoto e chegar até o Brasil. Por exemplo, se nós pegarmos o território brasileiro, estamos numa região de relativa estabilidade tectônica. Então seria mais ou menos isso, ó. Lá na região do Pacífico, nós temos o encontro da placa de Nazca com a placa americana ou sul-americana para ficar melhor. Esse encontro provoca um dobramento, que é a região da Cordilheira dos Andes, e para cá nós temos justamente a área já do nosso continente, que no caso é a porção da América do Sul, certo? Quando essas placas se encontram nessa região, logicamente que nós podemos sim ter a formação de sismos. Mas a gente vai falar assim, Thiago, mas o Brasil não está nessa região do encontro de placas. Perfeitamente. O Brasil não se encontra nessa região. É como se fosse assim, a região da Cordilheira dos Andes, representada aqui, e para o lado nós temos justamente o território do Brasil, ou seja, mais para cá nós temos o Brasil. Repara que nós estamos relativamente distantes do encontro de fato dessas placas tectônicas. E para quem já estudou o movimento dessas placas, sabe que existe um processo aqui embaixo, onde essa placa tectônica está sofrendo a subducção, está adentrando aqui na região do magma, certo? E aqui nós temos justamente a onda que vai ser propagada por conta dessa fricção tectônica. Esse atrito vai provocar a formação de ondas, essas ondas podem se propagar e, ao irem se propagando, elas podem até mesmo atingir o território brasileiro. Então, elas podem chegar no Brasil ao se propagar por essas placas. Então, essa propagação de ondas a partir do sismo pela placa, ela pode provocar terremoto. Um local muito suscetível para terremotos no Brasil é a região do Acre.
a região do Amazonas, que tem terremotos comuns que inclusive chegaram na escala acima de 6,5 até 7 graus na escala Richter. Quando ocorre um tremor na região do Peru, na região da Colômbia, na região da Bolívia, esse tremor acaba se propagando e chega até mesmo no território brasileiro. Então aí uma primeira causa. A outra causa, vou colocar a causa de número 2 aqui, seria justamente o deslocamento rochoso ou o deslocamento de rochas, tá? Esse deslocamento de rochas, ele pode ser provocado também pela ação antrópica. Por exemplo, uma das principais causas desse deslocamento rochoso, quando a placa sofre uma espécie de distensão, indo para baixo, indo para cima, gerando essa fricção tectônica, então nós temos aqui, ó, uma das causas, a construção de hidrelétricas, tá? As hidrelétricas, os lagos que são construídos, geram um peso muito grande sobre a superfície, pode sim provocar a ocorrência de terremotos. Quando esse lago pesa, pode friccionar, justamente causando a ocorrência de terremotos. Temos também uma segunda possibilidade, que é a questão B, que relaciona-se à mineração. Então, em grande parte dos tremores que se sentem na região ali de Minas Gerais, Bahia, tem relação direta com a mineração. Por exemplo, quando tu tira grandes estruturas rochosas, tu acaba gerando uma retirada do peso em parte da placa, e a placa vai tentar se acomodar. Só que, no caso desse deslocamento de rochas, eu posso justamente falar aqui da acomodação, né? A placa tentando se acomodar. Então, as rochas vão tentar se acomodar justamente por conta dessa retirada desse grande peso, certo? Temos aqui também os tremores que podem ser causados em regiões de certa instabilidade. Vou colocar bem aqui, ó, em regiões calcáricas. Então, nós temos áreas que são construídas em regiões de calcário, né? Em regiões calcáricas. E quando nós construímos cidades nessas regiões, são cidades que geralmente estão em um solo instável. Então, esses tipos de solo ou esses tipos de sustentação, eles representam regiões instáveis. Tá? Só que nós temos também a possibilidade de terremoto justamente aqui no Brasil. Vou colocar o ponto de número D, que ocorre pela ativação de antigas falhas. Para quem não sabe, uma falha, ela é justamente isso aqui, ó. Quando nós temos aqui um movimento, então não precisa saber, mas um movimento que a gente coloca com o nome de epirogênese, tá? Então, essas falhas aqui, elas podem ser reativadas. Toda vez que essas falhas forem reativadas, por exemplo, se houver um movimento, uma fricção, se houver uma movimentação nessas falhas tectônicas, logicamente, se uma for para baixo, a outra for para cima, sim, tu vai estar gerando um processo de geração de energia, vai estar produzindo uma energia que vai ser liberada na forma justamente de sismos. Então, porventura, se essa placa está sendo levada um pouco mais para cima, num processo epirogenético positivo, e essa placa está sendo empurrada um pouco mais para baixo, num processo epirogenético negativo, nós temos a fricção, temos o atrito. Esse atrito pode produzir uma energia que produz justamente um sismo, geralmente de pequena magnitude, mas que pode se propagar pela placa, atingir cidades, como por exemplo os terremotos que foram sentidos na região recentemente na Bahia, Minas Gerais, e as causas estão aqui. A questão é que causa falhas é natural. As regiões calcáricas instáveis têm relação direta com a ocupação humana, só que esses terremotos aqui de mineração e de áreas de inundação por lagos, eles são terremotos ou sismos que são terremotos ou sismos induzidos. Inclusive, esses recentes acidentes que foram causados
na região de Mariana, na região de Brumadinho, alguns relatos já com os estudos mais amplos colocam como a causa principal o deslocamento sísmico e esse deslocamento produzindo esses terremotos. Então aqui o Brasil, apesar de estar numa região de certa estabilidade tectônica, ele pode sim ter terremotos provocados por outras causas. E no Brasil tem tsunami? Claro que pode ter tsunami. Não é um evento provável? Não. Não é uma região suscetível? Também não. Mas tem o oceano aqui do lado. Se houver algum evento que desloque uma grande quantidade de massa de água, é possível que nós sim tenhamos a propagação e a chegada de uma onda no nosso território. Não é provável, é possível, assim como todo evento natural é possível. Assim como os terremotos são mais comuns do que a gente pensava. Então, toma nota, deixa isso destacado, que pode ser algo de prova importante para vocês. É interessante que vocês mantenham esses estudos relacionando a esse contexto, relacionando toda essa ideia do que é um sismo, do que é um terremoto, quais são as causas, e entender que o Brasil, apesar de não ser uma área tão suscetível a terremotos de grande magnitude, eles ocorrem no Brasil. Ocorrem, são de certa forma frequentes e têm diversas causas possíveis a serem analisadas. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Ah, sim, professor. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Agora eu entendi.